Olá, eu sou a Bruna Lacerda e hoje eu venho mostrar nessa segunda aula como criar esfumados para cada tipo de olhos. E você que não assistiu a primeira aula, eu oriento a pausar esse vídeo e voltar lá na primeira aula, porque é uma continuação. Então não adianta saber fazer um esfumado exuberante, um esfumado lindo, se eu não tenho um conhecimento de pele. Então corre lá, assiste a primeira aula, que eu tenho certeza que através da primeira aula vai te facilitar muito para a segunda e para a terceira. Na primeira aula eu mostrei tudo que era sobre técnicas para pele, mostrando pele negra, mostrando pele clara, falando sobre o teste de maquiagem que muita gente me pergunta, então vale muito a pena. Já nessa aula eu vou mostrar sobre esfumados, que é algo que enche os nossos olhos, né? Que a gente fica, nossa, eu quero aprender um tipo de esfumado diferente. Então eu vou mostrar como que eu executo esfumados nas minhas noivas, de uma forma elegante, de uma forma clássica, lembrando que o menos é mais. Então, na minha modelo loira, eu trabalhei com uma técnica de um esfumado na vertical. Por que ele tem essa nomenclatura, esfumado vertical? Porque eu escolhi trabalhar com uma cor mais escura somente no canto dos olhos. Sendo assim, ele deu esse acabamento como se estivesse em pé. Esse acabamento, ele vai valorizar os olhos das clientes que gostam de efeitos de degradês. Aquelas que têm espaço de pálpebra, porque muitas vezes a gente tenta fazer em um olho pequeno e quando ela abre os olhos, some tudo. E a gente se frustra, a gente fala assim, nossa, cadê o meu esfumado que não está aparecendo? Tenho certeza que você aí do outro lado já passou por isso ou já viu algum maquiador fazendo isso. Então, sempre procure trabalhar com a técnica mais ideal para cada tipo de olhos. Então, na minha modelo, com olho grande, eu trabalhei com a técnica vertical porque me deu possibilidade de criar esfumados. Além de criar o escurinho no canto externo, eu também trabalhei aquele côncavo com um degradê em tons de marrons. Como é minha modelo tem um tom de pele com a temperatura mais quente, eu optei a usar tons de marrons mais quente para ficar mais harmonioso, para não dar tanto contraste. O perolado é super indicado para as clientes também mais clarinhas e que gostam dessa técnica mais romântica. E não podemos esquecer do sobretom. O que é o sobretom? O sobretom é a transição das cores, é quando eu tiro a marcação do escuro e ele vai invadindo o mais claro de uma forma mais natural, aquele degradê bonito que você olha e você não acha nenhuma marquinha dividindo. É um simples detalhe, gente, que faz toda a diferença. Então eu optei começar com côncavo, depois eu fiz o acabamento externo, aí eu fiz a cor de efeito, que é a cor mais clara, e por último eu fiz a transição. A transição é como se fosse a cereja no seu bolo. É um detalhe que faz toda a diferença. Lembrando que esse tipo de técnica em olhos maiores vai evidenciar mais, vai mostrar mais, e é uma técnica muito usada para a noiva. E você pode também usar nas suas madrinhas, nas suas formandas, até trabalhando com cores diferentes. Mas na noiva eu trabalhei e eu optei a trabalhar com tons neutros. Assim eu tenho certeza que quando ela olhar o álbum de foto dela daqui 15, 20 anos, ela vai olhar e vai falar assim, fiz uma boa escolha no meu maquiador e nas cores que eu usei também. Já na segunda modelo, que é uma pele negra, que muita gente acha que não dá para usar marrom em pele negra porque some, nada aparece. Eu confesso para você que de repente o marrom que você usar pode ser que ele não apareça. Então se você usar um marrom no tom da pele dela, realmente vai ficar aquela coisa mais sem gracinha. Então eu trabalhei com a cor oposta e usando uma técnica diferente. O olho da Louise é um olho raso, ele não tem profundidade de côncavo. Então eu optei a trabalhar com a técnica horizontal, que é aquela técnica que a gente usa um esfumado numa cor só em toda a pálpebra móvel. Essa técnica fica muito bonito em olhos caídos, em pessoas que têm olhos proeminentes, em orientais e nas senhorinhas também. Então fica a dica e tem tantos outros esfumados que eu posso mostrar para vocês, mas esse curso tem tanto conteúdo que ficou um pouco mais enxutinho, mas logo logo terá novidade. Olá, eu sou a Bruna Lacerda e hoje, agora na segunda etapa do nosso curso, eu vou mostrar para vocês como criar um esfumado bonito e valorizar ainda mais o olho da sua cliente. Então, como vocês já assistiram na aula anterior, eu falei sobre pele, sobre acabamentos, hoje eu vou falar sobre olhos, sobre formatos de olhos, técnicas de esfumados mais indicado para cada tipo de olho.
Em uma modelo que tem um olho mais fundinho, que tem aquele côncavo mais desenhado igual a minha modelo loira, eu vou trabalhar com uma técnica sempre para favorecer ainda mais o formato do olho dela, então eu utilizei um esfumado vertical, que é aquele esfumado onde a gente cria um degradê maior, onde o escuro fica somente no canto externo dos olhos. E para dar um realce mais bonito, eu criei um leve esfumado no côncavo, que toda mulher gosta, e um delineado de acabamento. Já na minha modelo Louise, ela tem uma pálpebra mais rasa, então nela eu evito criar qualquer tipo de marcações de côncavo, porque vai ficar um pouco fake, e para uma noiva o mais interessante é você criar uma harmonia mais natural. Então no olho dela eu vou trabalhar com uma técnica horizontal. O que é uma técnica horizontal? A técnica horizontal é quando nós trabalhamos apenas com uma cor escura em toda a pálpebra móvel. Isso super funciona para olhos rasos, para orientais, para pessoas que têm a pálpebra fixa, essa região aqui, maior do que a pálpebra móvel, para quem tem pálpebra caída. Um exemplo diário é a Ana Maria Braga. Se vocês repararem, ela sempre usa uma técnica de olho escuro, que ou ele puxa para o marrom ou ele puxa para o preto. Então eu vou trazer aqui para vocês e vou acrescentar um pouco de brilho para a gente ter um efeito glam, que eu sei que toda mulher gosta de brilho, então mesmo ela sendo noiva, ela pode sim usar brilho, lógico, de uma forma mais moderada, tá? Então vamos lá. A minha modelo, vocês podem reparar que eu não apliquei nada na pálpebra móvel, a não ser o resíduo da base que ficou lá da primeira aula, então agora eu vou trabalhar com uma textura cremosa que me deu um efeito à prova d'água, lembrando que é uma noiva, então noiva vai se emocionar, noiva vai chorar e ela precisa dessa resistência. Para ter essa resistência eu vou usar um produto que chama Clown Makeup, que é uma maquiagem artística que a gente trouxe para o social para dar vibração de cor. Ele funciona como se fosse um primer de sombra e ele também vai ajudar a criar essa pigmentação. Sendo assim, fica mais fácil até você trabalhar com uma sombra que a cor vem muito mais rápido, o detalhe, o acabamento também. E aí ela pode chorar à vontade, que não vai sair nada, absolutamente nada da maquiagem. Bom, vou usar um produtinho mais claro na pálpebra móvel dela para dar um acabamento de iluminação no arco, no ponto mais alto das sobrancelhas, que para dar aquela ilusão de uma pálpebra mais evidente. Então, com um pincel de cerda sintética, nós vamos trabalhar essa região do ponto mais alto, criando um leve esfumado com produto cremoso. É muito fácil, gente. E aqui, ó, sempre procure trabalhar dando batidinhas para ele não ficar uma faixa. Aí você pode criar esse leve esfumado para dar um efeito mais de degradê em toda a pálpebra móvel. Aqui, ó, eu já crio até mesmo o desenho depois para minhas sobrancelhas. Ó. Pode usar sim esse tom mais claro na pálpebra móvel, porque tem gente que tem medo, nossa, mas na pele negra não vai acinzentar. Desde que você use pouco produto, você não vai ter problema algum de dar algum efeito acinzentar. Então reparem que eu coloquei a maior quantidade no arco. E depois eu esfumei levemente, ó, para o canto interno dos olhos. Vira só um pouquinho. E para o canto externo. Eu optei em escolher um pincel de cerda sintética e em tamanho menor, para a gente já conseguir fazer um efeito de recorte e depois facilitar o meu desenho também nas sobrancelhas. Ainda com produto cremoso, eu vou trabalhando para assentar na pele dela e não ficar em acúmulo e uma quantidade exagerada, até mesmo porque ele é um produto cremoso. E muita gente fala que não pode usar, e como que eu vou usar sombra marrom em uma pele negra? Não dá certo, não vai pegar. Pega sim, desde que você saiba qual tom de marrom que você vai usar. Então eu vou optar usar para um marrom mais frio, porque ele vai me dar uma sensação de profundidade, já que o globo dos olhos dela é mais saltado, aquele estilo Juliana Paz. Então com essa intensidade de marrom eu consigo minimizar essa tridimensão que o olho dela já tem naturalmente. Então, com o clau marrom escuro, eu vou trabalhar também com um pincel sintético. Por enquanto, eu só estou usando produtos cremosos. Então, primeiro eu trabalho com a família dos cremosos e depois eu vou adicionando os produtos secos. Então, em toda a pálpebra móvel. Gente, isso daqui vocês podem fazer até em vocês mesmo em casa. É um esfumado super fácil.
desde que você respeite cada espaço dos olhos. Tem muita gente que tem medo de fazer olho preto, é a mesma técnica de um olho preto. Então, se eu fosse fazer um esfumado preto, eu utilizaria um produto, a mesma textura, só que na tonalidade preta. E eu vou esfumando até ele ir morrendo nessa textura mais clara que eu apliquei abaixo das sobrancelhas. Então, olha como é prático, olha como é fácil, e é uma técnica que está se usando muito hoje em redes sociais. Então, é quase certeza que a sua cliente ela vai identificar, a partir do momento que você colocar o produto, ela vai falar, ah, eu já vi um maquiador usando esse tipo de técnica. Então, é uma técnica que valoriza ainda mais. E lembrando que o menos é mais. Então, para me mostrar que eu sou um bom maquiador, eu não preciso usar milhares de cores, fazer côncavo, fazer delineado gatinho, e sim valorizar o formato do olho de cada cliente. Depois que você aplicou o produto cremoso, vem com um pincel de cerdas naturais e eu vou esfumando esse produto cremoso do escuro para o claro, ó, em movimento circular ou até mesmo em vai e vem. Então eu vou mostrar para vocês que o marrom aparece sim numa pele negra, só que eu vou optar a trabalhar com o marrom oposto da pele dela. Ela é uma pele negra quente que puxa para o vermelho, então eu vou utilizar marrons frios que puxa para o acinzentado. O primeiro tom que eu vou usar vai ser esse tom de marrom mais frio da paleta, ainda com o pincel de cerdas naturais. Você vai trabalhar dando batidinhas na pálpebra móvel. A dica aqui é o toque e sempre tentar deixar o mais uniforme possível. Bruna, qual é o momento certo que eu devo parar? Quando você perceber que esse produto, essa pálpebra, ela já está sequinha. Então, quanto mais produto você colocar, melhor o resultado, para depois não criar aqueles vincos, aqueles craquelados indesejáveis. Então, com pequenas batidinhas, eu vou acentuando e deixando o mais uniforme possível. Se você atender, no caso, uma mãe de noiva e você for usar a mesma técnica, você pode estar também utilizando um tom de marrom mais suave, se a sua cliente não aceitar um marrom mais escuro. Esse tipo de técnica pode ser usado também em tons coloridos, se for para uma madrinha, para uma formanda. Aqui eu sempre vou optar para o neutro, mesmo se minha noiva for mais ousada, eu evito em colocar cores. Eu tento trabalhar sempre com neutro, para depois ela olhar o álbum de foto dela e falar que fez uma boa escolha. Então, em pequenos toques, ó. É um olho rápido, prático, e que valoriza, é realmente aquela maquiagem de embelezamento e não de transformação. Quando você aplica uma sombra com o pincel correto, reparem que não cai nada sobre a pele dela, porque é um pincel de cerdas naturais. Então, a importância de você usar sempre produtos e ferramentas adequadas para cada espaço do rosto, do olho, faz toda a diferença. Pode abrir. E o mesmo eu vou também fazer na parte inferior. Se o olho dela é pequenininho, pode abusar mais do acabamento inferior, um pouco mais largo, mas lembre sempre de perguntar e consultar a sua cliente se ela gosta. Porque às vezes esse acabamento inferior ela pode entender que é um borrado, que é uma olheira. Então converse com ela, explique que esse acabamento inferior vai valorizar ainda mais um olho pequeno, dando uma ilusão de ótica que ele está maior. Então vou usar o mesmo produto, até porque ele é à prova d'água. Vou tirar esses craqueladinhos. Então, ainda com o clau, eu vou usar na região inferior dos olhos, para dar o acabamento à prova d'água, e eu optei usar um pincel menor, para trabalhar um esfumado mais delicado possível.
dando toquezinhos. Você vai criar uma borda mais escura bem rente aos cílios inferior. E logo em seguida, você vai vir com um pincel de esfumar, aquele famoso pincel lápis, sem produto algum. Ele vai só dar um efeito de degradê ainda com um produto cremoso. Então eu vou esfumar aqui essa região em movimentos de vai e vem. E o mesmo produto, a mesma sombra que eu usei na parte superior, eu também vou usar na parte inferior. Já no momento de selar, eu vou dar leves batidinhas, como se eu estivesse secando essa cremosidade agora com a sombra. É uma região mais delicada, então sempre opte a trabalhar com pincéis menores. Assim você vai ter um acabamento muito mais bonito. E como a maquiagem é uma construção, você vai perceber que no começo fica meio estranho, parece que tá borrado, e no final depois ela começa a pegar forma. E aí sim a cliente já fica mais relaxada na sua cadeira e vai ver que realmente a sua indicação, a sua opção de esfumado, ela vai entender que valoriza ainda mais ainda o formato do olho dela. Depois que eu fiz o depósito, você vai perceber que ele vai criar uma leve faixa, e aí sim eu vou começar a usar os efeitos de degradês, que fazem toda a diferença. Então eu vou usar agora uma sombra mais quente, para ter um acabamento melhor, tá? Então um marrom mais quente é a melhor opção. E vou esfumar em movimentos de vai e vem para trazer leveza. Bem na bordinha, trabalha em movimentos de vai e vem, e é muito importante como você segura o seu pincel também. Às vezes você segura o pincel muito próximo às cerdas e você vai perceber que está marcando cada vez mais. Então o segredo é sempre assim, ó. Aqui sempre, no meio, às vezes, e aqui nunca. Então lembre sempre dessa dica, nunca, às vezes e sempre. Às vezes você vai precisar segurar no meio para você criar o efeito de precisão, que não é esse caso. Sempre você vai segurar nesse finalzinho do cabo para dar um acabamento de leveza, de esfumado, de degradê. E nunca segura o pincel como uma caneta. Além de vir muito pesado no rosto da sua cliente, você vai perceber que ele vai marcar cada vez mais. Então, em movimentos de vai e vem. Na linha d'água, eu vou usar um produto à prova d'água também. Esse é um delineador em gel. E vou trabalhar para dar um efeito de um olhar mais sensual, um olhar mais charmoso. Então, com um pincel fininho, aqueles pincéis de delinear, eu gosto muito, eu não sei se vocês aí de casa também têm, eu gosto muito dos pincéis de manicure, aqueles pincéis de unha, que é super baratinho e você encontra em qualquer perfumaria. E ele tem uma precisão muito boa. Então aqui, ó, tá vendo que eu tô segurando às vezes? Então o meio é o às vezes porque eu preciso de uma precisão. Então vou traçar na linha d'água e tem que ser a prova d'água. Nunca use produtos que não são a prova d'água numa noiva. Um acabamento aqui no canto dos olhos. Se sua noiva querer chorar aqui, porque ai, tá lacrimejando meus olhos, tá dando aflição, pede para ela colocar a língua no céu da boca, esperar um pouquinho e vai a prestações, vai aos poucos, respeite esse momento. Eu mesmo sou maquiadora, mas eu tenho muita aflição quando alguém vai passar alguma coisa nos meus olhos na parte inferior. Então entenda que às vezes não é frescura, é porque por questão de iluminação, por vários outros fatores, pode aflição, às vezes você está vindo com a mão muito pesada, está muito direcionado e pode dar essa aflição mesmo na cliente, então respeite esse momento dela. E aqui para deixar um ar mais glam, mais bonito, eu vou colocar um brilho, uma cintilância,
E uma cintilância com cuidado também. Lembrando que cintilância dá sensação de volume. Então, como ela já tem um globo alto, eu vou trabalhar essa cintilância como se fosse um ponto de luz maior, tá? Então, eu vou colocar um pigmento puxado para o dourado, para valorizar ainda mais esse calor da pele dela. E vocês vão ver o quanto um detalhe, só um detalhe faz toda a diferença. Então, no canto interno, eu vou depositar esse pigmento dourado, que é o número 6 da Catherine Hill. Não precisa de fixador, ele vai se fixar, como a textura dele é bem fina, ele já vai fixar na própria sombra que já tá na pálpebra móvel. E para não ficar marcado, dá uma leve esfumada, só para ele não ter marcação de final. Vou também usar um brilho, o mesmo brilho que eu usei na pele clara, eu posso também estar usando na pele negra, desde que seja com um efeito mais sutil, tá? Então, cuidado na quantidade, eu falo tanto na pele clara quanto na pele escura também, tá? Fechou? Brilho em excesso para noiva não combina, é mais detalhes mesmo. Eu falo que é a cereja do bolo. Quando a noiva acha que já tá bom na hora do teste, você coloca um brilho, ela sempre se surpreende. Fala, nossa, já tava bonito, agora com o brilho ficou muito mais. Também não precisa de fixação nenhuma, porque a partícula dele é super fininha. Agora, o que vai valorizar esse olhar vai ser os cílios postiços. Os cílios postiços eu procuro comprar sempre de pelo natural, para não incomodar, e sempre cuidado com a borda. Às vezes uma borda muito grossa, aquelas bordas pretas, pode vir a pinicar ou até mesmo descolar os cantos internos e o externo. Então, faça uma boa escolha. Aqui, como é um workshop, eu vou procurar usar uns cílios mais cheios, mas eu sempre procuro levar mais modelos de cílios e aí junto com a cliente ela vê o que mais se identifica para o formato do olho dela e também pela questão do temperamento dela, se ela é mais ousada, se ela é mais romântica, se ela é mais delicada. Os cílios que eu vou usar na minha modelo é o cílio da Miss Friend, tá? É um cílios 6D, que a gente tem um acabamento muito mais bonito e volumoso. Eu não indico o cliente fazer alongamento de cílios perto do casamento. Muitas querem já colocar uns cílios de alongamento porque vai viajar, pensa na lua de mel, mas é um risco muito grande. Eu já passei por situações de, na hora de maquiar a noiva não conseguia abrir os olhos porque teve uma alergia por conta da cola. Então tomem muito cuidado, né? Todo mundo falou, nossa, ela já está emocionada há muito tempo, porque o rosto dela estava todo inchado. E foi, na verdade, foi uma vaidade que eu já tinha avisado que é interessante. Já que quer viajar pronta, marque a viagem para depois de 2 dias, porque aí você consegue colocar. O postiço, ele é muito mais fácil de colocar e se vir a incomodar, ela tira de uma forma rápida. Mas eu sempre pergunto para ela se está incomodando. Agora, se você coloca um fio a fio e você tem alguma alergia a cola, ou se algum pelo cai dentro do seu olho, pode vir até inchar. Então, tomem cuidado, porque às vezes o que você quer ali pela questão de praticidade ou por vaidade, pode vir a criar um momento muito desagradável num dia tão esperado, tão especial. Fechou? Como a minha modelo tem um olho grande, eu já vi que eu não vou precisar cortar esses cílios. E esse tipo de técnica de esfumado, normalmente a gente não trabalha com delineado, porque é um esfumado mais clássico e a gente usa bastante brilho. Então, se vocês separarem a grande maioria de maquiador que usa esse tipo de técnica horizontal, eles acabam não usando nenhum tipo de delineado, deixa só uma cor mesmo na pálpebra móvel e os cílios ele já cria essa base mais escura. E enquanto tá secando, eu vou dar o acabamento tanto nas sobrancelhas como na boca.
é importante que você deixe esse cílio secar bem antes de pedir para a cliente abrir. E avise para ela, porque às vezes elas são teimosas e abrem antes do tempo. Isso depois começa a criar um certo trabalho na hora de você começar a colar, querer colar as pontas e ele não adere mais nessa região que normalmente já está úmida. Então aqui ela fica um pouco de castigo, de olhinho fechado, e eu vou trabalhar na parte das sobrancelhas. A minha modelo, ela tem já um desenho de sobrancelhas muito bonito. Então eu vou seguir esse desenho e lembrando que sobrancelhas é muito pessoal, então se sua cliente fala assim, eu não gosto de uma sobrancelha marcada, respeite, utilize produtos secos. Agora se ela é das minhas que gosta de sobrancelhas mais definidas, mais desenhadas, opte a usar produtos cremosos, desde que seja prova d'água também. Bruna, mas ela vai chorar, não vai para cima, mas ela vai dançar a noite toda. E no que ela vai dançar, ela pode transpirar e essa sobrancelha pode ir embora. Então tomem cuidado também na questão de sobrancelhas. Bom, como eu quero uma sobrancelha também à prova d'água, eu vou selar esse produto cremoso. Então se você usa produto cremoso, é importante que você sele ele para ele não transferir também, de repente ela encosta sem querer, ou até o próprio contato das outras pessoas. Entenda que a noiva, todo mundo vai querer abraçar, todo mundo vai querer beijar, então é importante que você sempre se previna usando produtos que você vai ter certeza que ele não vai sair com um toque. E é muito legal que muita gente pergunta, ai, Bruna, como que faz sobrancelhas? Eu tenho dificuldade. Gente, eu recebo tanta mensagem por direct, pelo WhatsApp, até pelo Facebook, que eu não uso muito, eu recebo muita mensagem. Então, pensando nisso, eu resolvi partilhar com vocês também. É muita técnica, vocês viram que eu gosto de explicar, que eu gosto de falar o porquê de tudo. Eu acho que falta um pouco isso nos tutoriais, né? Que todo mundo fala assim, nossa, mas eu assisto, mas eles não passam detalhadamente. E eu sou muito de passar detalhes, porque eu sou uma pessoa que assim, tem que praticamente desenhar para me entender. Então eu gosto do detalhe, eu gosto de mostrar o porquê e o pra quê de tudo. E como a minha vida é muito corrida, gente, é muita noiva procurando, e a noiva você tem que dar uma atenção imediata, senão ela procura um outro profissional, ela esquece de você. Como eu também ministro curso pelo Brasil inteiro, mas ultimamente eu não tô conseguindo por conta das noivas, que eu amo atender noiva, mas eu amo também partilhar meu conhecimento, dividir meu conhecimento, conhecer pessoas. Eu criei um curso online, um curso super bacana, onde eu vou mostrar bastante técnica, bastante coisas, então fica a dica para quem me manda mensagem, que sempre me pergunta de cursos, como fazer, quando, o que você me indica. Olhou lá para cima e olha aí que bonita que ela ficou com os cílios postiços. Gostaram dos cílios? Cílios dão aquele tchan na mulher, né? Eu sou apaixonada pelos cílios. Às vezes eu uso até 2, 3 cílios, porque eu gosto muito de cílios postiços e às vezes o detalhe realmente faz toda a diferença. Agora eu vou aplicar máscara de cílios e nós finalizamos essa parte de olhos. Máscara de cílios também tem que ser à prova d'água. Vou trabalhar na parte inferior com o próprio pincel, esse cabinho aqui super facilita a minha aplicação. E para unir o postiço com os cílios natural, eu vou usar um pincel que facilita também para unir o postiço com o natural, de uma forma que ela não consiga ficar olhando os cílios, porque muitas vezes vão falar assim, nossa, mas eu tô vendo uma sombra. Aí você explica, olha, é uma questão de 5 minutinhos até você se acostumar. Mas se passar os 5 minutos e ela falar, eu ainda estou vendo a sombra, é porque os cílios dela não tá colado com o postiço. Então é interessante que você use um pincel para facilitar a sua aplicação também. Aí para dar aquele pontinho de luz que toda mulher gosta no canto interno, eu vou usar aquela mesma iluminação que eu usei na pálpebra móvel, para dar aquele efeito de um olhar mais charmoso ainda.
E esses detalhes, gente, vocês conseguem pegar tanto esses detalhes quanto outros detalhes muito mais aprofundados, com muito mais rico em informação, em cores. E um curso que eu posso estar com você, que eu posso te ajudar, somente eu e você, e mostrar algumas técnicas que aqui, infelizmente, a gente não consegue mostrar tudo, é só uma pincelada, mas uma boa pincelada de informações. Então pensa você fazendo outros tipos de maquiagem em outras peles, e olha que bonito, que toque diferente que ficou o olhar dela. Gostaram? Então, tá vendo como o marrom aparece na pele dela? Tanto o marrom como qualquer outra cor. Então, a pele negra, você só precisa trabalhar com a questão da base. A base que você usa embaixo faz toda a diferença para que esse pigmento real se apareça cada vez mais, tá? Essa é uma das técnicas. Se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro aqui mostrando técnicas de olhos. Eu preparei um curso super incrível, mostrando todas as técnicas de olhos, mas hoje eu quis mostrar aqui para vocês de uma forma clara, de uma forma rápida, mostrando que vocês, com pouco, vocês conseguem construir uma maquiagem muito bonita. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, nesse segundo workshop, eu mostrei um pouquinho para vocês de como criar um esfumado bonito para uma noiva, independente do tipo de olho que ela tem, o formato de olho que ela tem, de uma forma com que ela se olhe no espelho e se sinta linda, uma verdadeira princesa. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma das partes que eu tenho mais dificuldade. É verdade, gente, vocês acham que maquiador independente, tem 9, 10, 20 anos não tem dificuldade? Eu tenho sim. Eu não sei vocês, mas a minha parte mais difícil na maquiagem é boca. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu desenho os lábios, qual é o tipo de batom que eu mais gosto numa pele clara, numa noiva negra. Tem dicas assim muito interessantes para vocês também. E aproveitando, eu quero lançar mais um desafio. Um desafio para você que está assistindo aí, que eu tenho certeza que está fazendo várias anotações. Eu vou sortear, eu vou dar para você uma base, não uma, duas. Uma para pele clara e uma para pele negra, exatamente as bases que eu usei. Eu acho que já serve até de incentivo para você já ter produtos mais na sua maleta, você conseguir atender esse público que às vezes a gente tem dificuldade de achar bases boas para pele negra. Então eu vou escolher a melhor publicação e a regra é simples, é fácil. Eu quero que você aí do outro lado, printe esse que você está assistindo o workshop de uma forma criativa, uma forma simples mesmo, e me marque no seu stories colocando a hashtag Universo das Noivas. A foto mais criativa eu vou dar essa base, tanto de uniformização média, que foi que eu usei na modelo clara, como a de alta uniformização com toque mate e HD na pele negra. Gostaram do desafio? Eu tenho certeza que esses desafios é para mostrar e até mesmo para vocês interagir comigo, para ver o que vocês acharam, se vocês estão gostando e de alguma forma poder ajudar você a montar a sua maleta. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo.